Olá, Tutameia está ao vivo neste início de 2021, neste Brasil da pandemia criminosamente anabolizada pelas ações do senhor Jair Bolsonaro. Nós estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo, e do lado de lá da telinha, conversa conosco agora o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Nós vamos conversar sobre uma das primeiras grandes perdas que o Brasil teve nesse início do ano, a morte do padre Chicão. Mas antes, eu quero te convidar, você que já está entrando aqui nessa nossa conversa, convidar o Paulo, a Eleonora, enfim, que todos nós nos somemos aqui num abraço, numa manifestação de solidariedade, de carinho aos parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente. As estatísticas registraram, agora em dezembro, pela primeira vez desde junho, um aumento do número de mortes de um mês para o outro. Conforme registros do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nós tivemos até ontem, o registro foi de 195.394 mortes, com 7.698.694 casos. Números assustadores que, com certeza, poderiam ter sido muito menores se a ação do governo federal tivesse respeitado minimamente as orientações da ciência e da medicina. Isso não aconteceu, e o que temos hoje são centenas de milhares de famílias, 200 mil famílias quase, chorando suas vítimas, as vítimas da Covid-19 no Brasil. Bom, temos ainda outras tristezas aí que tivemos na passagem do ano e no início deste ano. Tivemos ontem o anúncio da morte do padre Chicão, um defensor da democracia, um lutador pelos pobres. E é em homenagem a ele que a gente realiza, então, esse programa do Tutameia. Leonora, conte-nos um pouco mais aqui. Deputado Paulo Teixeira, muito obrigada por você estar aqui hoje, nessa manhã, conosco, ainda que remotamente. Chicão, Antônio Luiz Macchione, morreu, então, ontem aos 68 anos. Ele era pároco da paróquia São Francisco de Assis, em Hermelino Matarazzo. Nasceu em Urupês, em 20 de abril de 1952. Veio para São Paulo a convite do bispo Dom Angélico Bernardino. Morreu ontem no Hospital Santa Marcelina, depois de ter uma arritmia cardíaca e um edema pulmonar, aos 68 anos. Paulo Teixeira, quem era o padre Chicão? Olha, inicialmente agradecer essa oportunidade e agradecer o privilégio de participar desta homenagem ao padre Chicão no site Tutameia. O Tutameia é aquela busca da democracia permanente, aquela luta incansável pela democracia no Brasil. Então, recebam, Eleonora e Rodolfo, meu abraço e a nossa gratidão a vocês pelo trabalho que vocês fazem. Também quero prestar minha solidariedade a todas as famílias dos mortos pelo Covid no Brasil, que infelizmente poderia ser de outro jeito se não tivesse um presidente tão irresponsável e cínico. Mas vamos homenagear o padre Chicão. Que triste começar o ano com essa notícia da despedida do padre Chicão. O padre Chicão é um daqueles padres da safra da teologia da libertação, da igreja de Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele começou a sua condição de padre na zona leste de São Paulo, quando o bispo de então era Dom Angélico Sândalo Bernardino. Dom Angélico Sândalo Bernardino. E o Dom Angélico chamava o padre Chicão, ainda chama o padre Chicão de o trator de Deus, né? Talvez pela capacidade do padre Chicão de implementar direitos, de fazer valer e através das lutas, conquistar direitos para o povo
de São Paulo, do Brasil, e da Zona Leste de São Paulo. Então, ele era chamado como trator de Deus. E o Padre Ticão, ele sempre acreditou na mobilização do povo. Ele tinha uma estratégia de mobilização muito curiosa. Ele fazia panfletos coloridos. Quando você olhava aquele panfleto, você já sabia, aquele era um panfleto produzido pelo Padre Ticão. E ele tinha uma capacidade de planejamento que ele chegava a planejar o ano inteiro, as lutas do ano inteiro, do ano todo, e a sua agenda para o ano inteiro. E ele teve sempre uma enorme capacidade de mobilizar o povo para lutar pelos seus direitos. O que talvez foi mais significativo na história de São Paulo foram as lutas da moradia na década de 80. Tem uma foto muito impressionante da luta de moradia na frente da igreja de São Miguel, durante um período de chuva, todo mundo de guarda-chuva, e aquela mobilização que resultou num programa habitacional no município, no estado e nacional. Daquelas lutas que surgiu o CDHU, daquelas lutas que surgiu o Fundo Estadual para Moradia, o chamado 1% do ICMS para moradia em São Paulo. E ele organizou o povo de uma maneira assim muito impressionante. Era o então governador Franco Montoro, depois o Quércia, e ele organizou o povo e fez um enfrentamento muito importante junto com o Dom Angélico, que resultou num programa habitacional, principalmente o programa habitacional de autogestão através dos mutirões. Foram eles que desbravaram e deram grandeza a esse movimento, não é? Ali na Zona Leste de São Paulo. Então, o movimento de moradia tem no seu nascimento a mão do Padre Ticão, e é um movimento hoje nacional, um dos principais movimentos populares do nosso país, é o movimento de moradia, e tem no seu nascedouro a mão do Padre Ticão e a mão do Dom Angélico Sândalo Bernardino. Depois veio a administração da Luiz Erodina, que potencializou esse movimento, da Marta, do Haddad, a gestão Lula, que potencializou, e eles acabaram conquistando uma política estadual de moradia através do CDHU, né? Eu me lembro uma vez que o Quércia disse: eu não brigo com gente, com bispo, não brigo com padre, porque senão eu vou para o inferno, né? E foi nesses termos que se conquistou um programa estadual, municipal e nacional de moradia. O Padre Ticão, ele tinha também cada campanha da fraternidade ele transformava num fato e numa conquista concreta. Então, na campanha da fraternidade do meio ambiente, ele conquistou um parque ali para a comunidade dele, que é o chamado Parque Dom Paulo Evaristo Arnes. Na campanha da fraternidade de apoio às pessoas deficientes, ele conquistou um equipamento chamado ACDEM para pessoas com deficiência. Opa. Ele também foi muito importante quando, no tema da terceira idade, ele implementou um equipamento voltado para a terceira idade ali na sua comunidade. Então, ele sempre, quando tem uma campanha da fraternidade, ele enxergava naquela campanha uma janela para implementar um equipamento, implementar uma política específica para aquela área. E aqui na comunidade dele, todas as campanhas da fraternidade se transformaram num equipamento concreto para a população, né? E ele tinha uma crença que na Zona Leste ela seria desenvolvida se tivesse um polo de conhecimento, de ciência e tecnologia. E ele lutou muito para que tivesse um campus da USP na Zona Leste, hoje tem, né, o chamado Campus Leste da USP, USP Leste, e lutou também por um campus da Unifesp, lá na Zona Leste. Então, hoje você tem um campus da USP e um campus da Unifesp, e tem também uma faculdade de medicina voltada para a medicina da família,
das Santas Marcelinas, com uma formação muito avançada, inspirada na experiência canadense. Então, hoje nós temos 3 universidades, 2 universidades públicas e uma faculdade de medicina na Zona Leste, da crença do Padre Ticão, não é? Que ali precisa desenvolver. Ele se orientava muito para a ideia de que São Carlos é uma cidade desenvolvida, porque tem um campus da USP e um campus da Universidade Federal de São Carlos, né? Ele também foi grande lutador do movimento de saúde. Da luta dele saíram 2 hospitais, o Hospital de Hermelino Matarazzo e o Hospital do Itaim Paulista, né? E mais recentemente, aí eu queria dar uma terceira qualidade dele. Ele achava que essa medicina baseada na indústria farmacêutica é uma medicina prejudicial às pessoas. Ela não trabalha nem a prevenção, ela quebra a cultura popular de solução dos seus medicamentos, dos seus remédios, através da fitoterapia e das plantas, e ela tira toda a possibilidade de cura. Então, ele começou a trabalhar a ideia da fitoterapia, ele começou a trabalhar a ideia de plantas curativas, né? E começou com um programa muito importante ali, até que ele deu um salto, na minha opinião, muito corajoso, que ele foi o maior difusor que teve no Brasil do uso medicinal da cannabis. Uso medicinal da cannabis. O Padre Ticão, ele estava realizando cursos que frequentavam 5.000 pessoas. Cursos esses vinculados à Unifesp, que um dos patronos desse curso é o Dr. Elisaldo Carlini, que nos deixou também no ano passado. E ele fez, há 20 dias atrás, eu tive a oportunidade de participar, uma missa que ele chamou de missa canábica. E durante a missa, ele levou várias mães católicas e evangélicas que falaram do uso da cannabis nas suas famílias e a cura que a cannabis levou para crianças com epilepsias, para pessoas acidentadas com dores crônicas, com fibromialgia, tratamento de Alzheimer, tratamento de Parkinson, esclerose múltipla, câncer. E ele fez uma missa, e quem que cantou na missa, né? Aquele pessoal assim, me perdoe o improviso aqui, Unidos do Vegetal, né? Eles que foram o coral que cantaram na missa. E mulheres assim que iam para lá e diziam: olha, eu tinha muito preconceito, mas hoje eu estou me tratando, o meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, se tratando com a cannabis, com efeitos muito positivos. Então, ele reuniu os maiores cientistas brasileiros, os médicos brasileiros, todo o conhecimento nessa área, ele reuniu lá na igreja dele, nesses cursos, e ele teve a coragem de retirar o aspecto demoníaco da cannabis. Dentro de uma igreja, uma missa desse porte, e no final, Eleonora e Rodolfo, tinha um policial, um carro da polícia fotografando a missa, quer dizer, descaracterizado, mostrando o quanto nós estamos perdendo tempo, né, no aparato repressivo brasileiro. Então, ele era um homem do nosso tempo, um homem à frente do nosso tempo, um homem com capacidade de pensar muito à frente e com uma capacidade de realização impressionante que mereceu justamente esse apelido que o Dom Angélico deu do Trator de Deus. Trator de Deus. Esse é o Padre Ticão, né? O Padre Ticão é um homem sábio, né? Na política muito equilibrado, né? Ele tinha trânsito em vários espectros políticos, né? Ele tinha um trânsito forte no PT, um trânsito forte, ele era um apoiador forte da Luiza Erundina, mas também
Ele apoiou nessa eleição o Boulos e também ele tinha seus diálogos quando o PSDB apresentava uma pauta mais progressista. Ele era muito amigo do Covas, por exemplo, né? Então, do Mário Covas. Assim, ele marcou indelevelmente a vida da cidade de São Paulo. Um profundo conhecedor do Evangelho. Ele tem uma coisa na comunidade dele, que ele tem uma teóloga que lia a Bíblia, e todo mundo levava a Bíblia. Então, cada um tinha a sua Bíblia, não ficava naqueles folhetos de igreja, e ali aprofundava todo o conhecimento teológico. Então, ele criou um grande número de seguidores e lutadores, seguidoras e lutadoras, porque as mulheres sempre lideraram, estiveram à frente ali da comunidade do Padre Ticão. Um gigante, imenso, caudaloso homem que fez história na Zona Leste de São Paulo. É difícil você passar ali, ver uma obra, uma coisa nova, sem ver a cara e a mão do Padre Ticão. E o Padre Ticão era muito respeitado e temido. Ele era muito respeitado e temido. Você queria ter uma luta que tivesse credibilidade, você dizia, olha, nela está o Padre Ticão. Legal. Você falou da imagem dele, vamos mostrar aí para quem não teve a oportunidade de conhecê-lo, vou mostrar uma foto aqui do Padre Ticão, exatamente em ação, né, falando, e outra em que ele está exatamente numa missa com Dom Paulo Evaristo Arnes. O Padre Ticão tinha todas essas qualidades, toda essa ação, e você falou em que ele era também temido. Ele enfrentou também, no seu trabalho, muita resistência, muitas críticas e até ameaças, não? Você poderia falar desses ataques sofridos pelo Padre Ticão ao longo do seu trabalho? O período democrático que nós vivemos, ainda que esteja hoje sofrendo, enfraquecido, nós devemos muito também a essa igreja progressista que se instalou na Zona Leste de São Paulo, que foi a igreja de Dom Paulo, a igreja de Dom Angélico, das comunidades eclesiais de base, das lutas concretas. Padre Ticão é isso. E, mais recentemente, ele foi vítima de uma perseguição, porque fez um debate na sua comunidade e alguém convidou uma pessoa daquele movimento Católicas pelo Direito de Decidir, né? E ele sofreu uma grande perseguição por um movimento de extrema-direita da Igreja Católica e também pela defesa da cannabis medicinal. Mas ele era um cara que prosseguia. O Padre Ticão, ele era um cara grande, né? Tinha quase 2 metros de altura e ele era um destemido, né? Destemido. Então, esses movimentos só o fortaleciam, porque ele prosseguia nessa luta. Então, nós devemos muito na conquista da democracia no Brasil, a partir da década de 80, em todas as transformações, e também na reação ao golpe e aos retrocessos promovidos por esse período que nós estamos vivendo no Brasil. Paulo, eu estava vendo que a vinda do Padre Ticão para São Paulo foi precedida pela ação dele na luta dos trabalhadores rurais na região de Araraquara, aqueles protestos que aconteceram no final dos anos 70 e os anos 80, que fazem parte desse movimento todo de busca de redemocratização, e a vinda dele para São Paulo, a presença das comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação estão ligadas à trajetória do Padre Ticão. Como você vê hoje essa parcela da igreja, no momento que a gente tem um Papa progressista, como o Papa Francisco, vocês diriam que as comunidades eclesiais de base hoje, esse trabalho da igreja mais progressista, tende a crescer ou não? Porque esse trabalho foi muito, digamos, abafado, né, pelas gestões anteriores do Vaticano. Como é que está hoje, né, a teologia da libertação que nos deu figuras como o Padre Ticão?
O padre Ticão manteve, nesses anos todos, uma articulação dos padres da teologia da libertação. Mesmo nos papados do João Paulo II, do Bento XVI, eles mantiveram uma mobilização muito forte e não arredaram o pé. Tanto que estão muitos na Zona Leste e os bispos também não os removeram, não impediram o trabalho deles, né? Tem vários padres lá, né? E quando o Bento renunciou, eles levaram o Boff lá na região. E o Boff, ele fazia uma denúncia muito importante do que estava sendo os problemas do Vaticano, né? E ele trouxe isso para a igreja. Eu acho que esse movimento deles e essa passagem, essa despedida do padre Ticão, pode inspirar ainda muito mais muitos cristãos ali a fazer a mesma trajetória. Não é? Claro que é uma trajetória que dificilmente você repete, dificilmente você é um em um século, né? Mas ele vai inspirar muita gente, leigos e religiosos, e nessa luta. É impressionante, nesse momento que ele deu abertura para o tema da cannabis, você via tanta gente que talvez nunca entrasse na igreja, porque ele abriu o tema, era ainda o tema medicinal, mas ele fez uma vez uma feira ali, e o que eu vi ali, eu falei assim, olha, o padre Ticão abriu a igreja para pessoas que talvez nunca entrassem numa igreja, por conta que sempre foram vistas, né, como mexendo com uma coisa diabólica, né? E por serem usuárias, por exemplo, da cannabis. E o padre Ticão os acolheu e transformou em algo que pudesse dar-lhes cidadania, acolher-lhes e, ao mesmo tempo, lutador pelo uso medicinal da cannabis, né? Ele vai deixar um grande exemplo. E agora eu espero que isso se transforme em semente e que se possa fazer uma semeadura. Na sua pergunta, Eleonora, ele possa se tornar semente e fazer uma semeadura para que o seu exemplo se repita, se reproduza, fertilize e possa dar continuidade. Mas ele tem efetivamente seguidores, pessoas que podem vir a continuar o seu trabalho, seja lá na Zona Leste, ou espalhar essa ideia pelo Brasil? Tem muitos seguidores, muito, tanto entre os padres, como entre religiosas e como entre leigos, né? E que eu acho que agora nós temos que nos debruçar nesse exemplo do padre Ticão, né? E reproduzir esse exemplo para a Zona Leste. Ele é um exemplo para todo mundo. Eu falei assim dos partidos, né? Eu me esqueci do PCdoB. Todo mundo, digamos assim, ia beber da água benta lá do padre Ticão, ia se comungar com ele, se confessar com ele e beber um pouco daquela água pura da mina que ele nos fornecia, né? Então, eu creio que nós temos agora que dar conta de reproduzir esse exemplo. Mas acho que tem muita gente que vai acompanhar, tem muitos bispos que gostavam dele. Eu cito aqui Dom Angélico, mas cito também o atual bispo, Dom Manuel Carral, de São Miguel, o Dom Pedro Strigini, que é aqui de Mogi das Cruzes, tantos outros que seguiu o exemplo dele no Estado e no Brasil, porque ele fez um movimento dentro da igreja também. Bom, não, eu ia só te perguntar, você falou aqui que nessa questão da cannabis, ele atraiu outras religiões também, adeptos de outras religiões. Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto ecumênico enfim, como evangélicos e católicos, como é que isso pode ser trabalhado conjuntamente na periferia? Ele tinha uma visão ecumênica, né? Ele acolhia todo mundo e essa missa, por exemplo, tinha gente do Brasil inteiro, gente de várias religiões e muitos evangélicos, né? Ele falava para a alma desse povo
e eu acho que esse é um dos exemplos que a gente vai ter que prosseguir. Eu vou agradecer vocês de coração, porque eu estou indo para lá e o férito dele sai às 14 horas, e agora já são 15:01, e daqui até lá tem um tempo. Então, agradecer muito, Eleonora, Rodolfo, e dizer que o Tutameia é fundamental para o Brasil. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Aí a gente fez essa homenagem. Tchau. Tchau.